na redação da Criativa Online, cidade de São Miguel das Matas, Lucinaide Santana Santos, para falar um pouquinho do Pacto PENAI, que ela que é a profissional responsável pela formação desses professores e, naturalmente, a educação nacional, pensando a base, pensando como deveria pensar sempre, né? É uma pena que ainda não começa na educação infantil, no ensino infantil, mas começando no ensino fundamental, nas séries iniciais. Prazer imenso tê-la conosco pela vez primeira aqui na redação, Naide. À tua disposição. Um abraço. Boa tarde. O prazer também é meu e desde já agradeço a oportunidade de poder estar um pouco falando sobre o trabalho que o município tem fazendo em relação à alfabetização e pensar um pouco, acho que trazer um pouco essa discussão para a sociedade, que eu acho que acredito que a educação ela não se constrói só dentro do espaço da escola, mas ela é de responsabilidade de todos, né? Toda a sociedade civil ela tem o dever de participar, de estar lá cobrando e estar conhecendo também como é que se dá o processo de formação inicial dos seus filhos, né? Acho que Naide, compreender um pouco isso. nunca é pouco falar de educação. A gente sabe que a educação ela é um processo gradativo, acontece degrau após degrau e não é tão rápido assim. O sucesso, o resultado só advém anos posteriores. E é sempre bom falar de educação, né? As pessoas precisam conhecer mais as políticas públicas em educação, que são políticas nacionais, estaduais e também municipais, Naide. Eu acho que assim, você traz uma coisa muito interessante na sua fala, que é a questão que a educação ela não acontece de um dia para outro, né? Infelizmente, ela ainda acontece em passos muito curtos. A gente não consegue perceber os efeitos da educação hoje, né? A gente trabalha hoje para colher mais tarde e é sempre assim. Então, eu acho que isso é importante, né? E aí a gente também vem de um processo histórico, né? Pensando no que você está falando, é pensar no processo histórico da educação, da onde ela surge, quando é que ela abre para a camada O profissional popular. tem que entender um pouco disso também, os Isso, pais né? precisam compreender um pouco disso também, sobretudo nesse novo formato da educação. A gente percebe que as séries iniciais os pais querem muito da atividade laboral não, da atividade escrita, né? E a gente sabe que o laboral ele é muito mais, tem muito mais finalidade, tem muito mais funcionalidade nas séries iniciais. Vocês também enfrentam essas dificuldades? Eu O acho pai que cobram de vocês? com Cadê a atividade? certeza, porque assim é um processo novo. Pensar na alfabetização no que, na perspectiva da ludicidade, do jogo, da brincadeira, da interação, na garantia do direito da criança, né? Porque a gente está falando do direito da criança, na criança que ela está lá, ela tem que aprender o direito da criança, o tempo dela não pode ser negado. Então, assim, isso é uma perspectiva nova, porque no nosso tempo, né, não sou tão velha assim, mas acredito que todos nós passamos por um tempo de escola, onde a gente era negado a gente o ser criança, né? As vivências, a brincadeira, a interação, esse direito de aprender com as brincadeiras, com os jogos, os conflitos que você pode gerar, né? Porque quando a criança ela está ali brincando, ela está elaborando um conceito. Isso não era valorizado. Então hoje, né? Que bom que a gente tem uma visão diferenciada, que a gente compreende uma perspectiva de fazer a alfabetização dessa maneira e que a gente não nega à criança o direito de ser criança e, ao mesmo tempo, o direito de aprender de maneira lúdica, de maneira prazerosa, porque aí a escola era vista como sofrimento. E hoje, quando a criança ela é inserida dentro do processo de educação, onde ela tem essa vivência ela que é muito mais convidativo, é prazeroso acordar e dizer, hoje eu vou à escola, de que dizer, eu não quero a escola. Então, a gente precisa trabalhar nesse Isso sentido, acontece né? contigo também nesse novo desafio da tua vida? Ao acordar, você ter o prazer de ir para o teu trabalho, desenvolver esse novo trabalho enquanto formadora do Pacto PENAIC aqui em São Miguel das Matas? Sim, porque assim, se eu acho que se a gente não tiver satisfação sobre aquilo que a gente realiza, não vale a pena. Não desenvolve nos outros também esse Exatamente. prazer, Então, né? assim, a gente trabalha o tempo todo com motivação, sabe? É com compreensão, é com nova concepção, mas o tempo todo é com motivação, é com sedução. A gente precisa tocar o profissional, né? Então, assim, fazer educação não é distanciado. Você tem que fazer com proximidade, é com convencimento, é seduzindo, é convidando o outro a ser parceiro com você naquele processo. Então, isso é gostoso, o contato com o outro, a perspectiva de pensar junto, de construir junto, de reorientar e de possibilitar as nossas crianças aprenderem. Então, é satisfatório você saber que você está desenvolvendo um trabalho, como é que aquilo está chegando, de que maneira que os profissionais estão correspondendo, de que maneira também a criança está aprendendo. Porque eu acho que o nosso sucesso, ele é, de fato, acontece quando a gente vê as nossas Ele é crianças ratificado, aprendendo. né? Quando a Exatamente. criança, ela de fato aprende Isso.
Me fale com relação ao trabalho mais específico de formação continuada em São Miguel das Matas. 2 seminários já aconteceram. Esse é um programa que virou uma política nacional a partir de 2011. Em 2012, os municípios começaram a aderir. São Miguel das Matas já trabalha desde 2012. Faz um pequeno relato desse trabalho ao longo desses 3 anos. Como você falou, em 2012 nós tivemos o trabalho com o programa que era do governo estadual, que é o Pacto com os Municípios. Esse trabalho isso acontecia primeiro só com o professor do primeiro ano. Aí São Miguel teve a iniciativa também de ampliar com o professor do segundo ano, e a gente fazia com 2 grupos, desenvolvendo, pensando nas temáticas, nos livros didáticos. Em 2012, no final de 2012, o governo federal ele traz a proposta do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o município adere, e a partir desse programa, em 2013, a gente começa a trabalhar efetivamente. E esse programa ele vai abarcar o profissional do primeiro ao terceiro ano. O profissional que foi inserido está inserido nesse programa, ele tem um incentivo também à sua formação. Nós estamos falando de formação continuada, né, enquanto política pública, né, de pensar, junto com esse professor, o que é fazer a alfabetização e pensar que ela não acontece mais em 2 anos, ela se amplia do primeiro ao terceiro ano. A gente tem, o município ele trabalha no primeiro ano e no segundo ano os alunos têm a progressão continuada, e no terceiro ano é que a gente vai trabalhar com avaliação e na perspectiva de que se o aluno ele não teve as habilidades construídas, ele é retido, mas ele também não é retido de qualquer maneira, ele é retido mediante uma reflexão, um relatório, um acompanhamento mais sistematizado, onde a gente vai pensando num trabalho de acompanhar o aluno a partir da singularidade dele. Para quem está nos assistindo nesse momento, e a gente trabalhar por ciclo significa os alunos estão divididos por séries em salas diferentes. Entretanto, o ciclo ele vai se dar em 3 anos. O trabalho do profissional ele é avaliado nesses 3 anos, não Isso. apenas em um ano, não apenas naquele período, naquela formação que se tinha anteriormente por seriação, por seriado. Né? Isso. E assim, eu ia chegar lá que era assim a questão do que nós tínhamos um trabalho de alfabetização onde era feito no Brasil, onde o aluno ele entrava na primeira série e ao final da primeira série ele tinha que estar alfabetizado. Antigamente era com 7 anos de idade, hoje é com 6 anos de idade, né? Então já teve uma política de obrigatoriedade do aluno da rede ampliação tudo isso, né? Então assim, quando chega então ele entra com 6 anos de idade no primeiro ano, onde ele vai começar a viver o processo dele de alfabetização. No segundo ano, isso vai ser ampliado, é o que a gente chama ampliação, né? O professor ele vai estar ampliando essas competências, essas habilidades. E o terceiro ano é o que a gente chama que é o ano de consolidação. É um ano onde eu vou estar consolidando. O aluno ele vai ter que estar saindo leitor, escritor, com interpretação. É desafio grande, né? Assim, ainda que ele tenha a questão da correspondência ortográfica, né, ele tem umas dificuldades ortográficas, mas não significa que ele não esteja alfabetizado. Então, a gente precisa ter um olhar disso, porque muitas das vezes o aluno, por ele ainda cometer equívoco na ortografia, ele era retido. E isso a gente sabe que a ortografia a gente vai trabalhando ao longo do tempo. E aí, o terceiro ano, ele vem exatamente para consolidar essa alfabetização. Esse trabalho ele tem que ser feito casado, né, onde o professor do primeiro, do segundo, do terceiro ano, ele tem que estar discutindo essa política de alfabetização sempre juntas. Então, a importância do relatório, de trabalhar o aluno, de perceber a diversidade, o tempo que o aluno tem, porque a gente vai chegar no primeiro ano, no final do primeiro ano, a gente vai ter aluno que vai estar lendo e vai estar com suas habilidades consolidadas. E o terceiro ano ele só vai ampliando esse repertório, até o terceiro ano ele só vai ampliando esse repertório. Mas a gente também vai chegar ao final do primeiro ano, onde o aluno ele ainda não consolidou. E aí é onde entra essa questão do acompanhamento, de perceber de que maneira eu vou trabalhar, as intervenções que eu preciso fazer para que o aluno avance, como é que esse aluno aprende, diferenciar a metodologia. Acima de tudo, a gente está falando de metodologia diferenciada, não dá para trabalhar de uma única maneira ou trabalhar descontextualizado. E aí, dentro da política de formação, a gente vai pensando isso. Então, em 2013, nós trabalhamos com um caderno de leitura, onde a gente trabalhou o que era o ciclo de alfabetização, trabalhamos ludicidade, jogos e brincadeiras, trabalhamos gêneros textuais, os diversos gêneros textuais, de como trabalhar o gênero na alfabetização, trabalhamos projeto pedagógico, sequência didática, a partir dessa discussão do módulo de sequência didática. Hoje, a rede
juntamente com o professor, compreendeu que a gente poderia fazer um trabalho de sequência didática, e isso já acontece da educação infantil até o 5º ano, que na sequência didática a gente trabalha com a temática na unidade e aí vai fazendo a interdisciplinaridade com as outras disciplinas, né, componente curricular. Então, isso a gente já conseguiu colocar como rede mesmo, como política de rede. Isso a partir da formação do PNAE, das reflexões que a gente tinha com o professor e das experiências, né, que a gente chama de rede de experiência, onde a gente faz um trabalho de vivência com o professor e ele reproduz esse trabalho com o aluno e depois a gente volta para refletir e vai pensar. É possível colocar isso enquanto política de educação no município? De que forma a gente pode ampliar? Então, planejar, isso foi importante. refletir, replanejar. Planejar novamente. Então, é aquilo que Paulo Freire sempre dizia, né? Ação, reflexão e ação, que isso é importante. E você tratando entendeu? da E aí educação entra a infantil, avaliação. Você tratando da educação infantil, não dá para deixar de fora Piaget, Vygotsky, Anna Teberovsky, enfim, são escritores que naturalmente pontuam com precisão esse ciclo de alfabetização tão necessário que não se era pensado como política pública anteriormente. Eu acho que eles são fundamentais para pensar a dimensão do desenvolvimento da criança, né? Inicialmente a teoria dele não foi pensada para o viés da educação, mas contribuiu, né? E a gente, até hoje, a educação se apropria disso. Não eram educadores, inclusive, né? Mas traz isso como Bíblia, né? Aliás, até eram educadores, não eram profissionais da área de educação. Isso. Então, assim, e aí é pensar exatamente nesse desenvolvimento do aluno, né? Que é um desenvolvimento psíquico, um desenvolvimento social, um desenvolvimento pessoal, cognitivo. Sabe? Cognitivo, então, afetivo, que tudo isso perpassa. Então, assim, é um sujeito que é diverso. A gente está falando de um sujeito que ele tem como é que eu posso dizer? Vários elementos, né, que vai compor e vai desenvolver isso. E, às vezes, a gente não tinha essa compreensão de trabalhar essa dimensão toda do que compõe o sujeito. Né? Essa formação de profissionais na área de pedagogia, ou, por que não dizer, a ampliação de profissionais na área de pedagogia, já que São Miguel das Matas tem vários profissionais que estão cursando pedagogia, tem facilitado o trabalho, o caminho é esse mesmo, ou ainda se tem essa formação pedagógica ainda equivocada, Naide? Eu compreendo, entendo assim, Magno, que formação é sempre bom. Eu acho que nós, enquanto profissionais de educação, e eu digo isso a nível de Brasil, às vezes nós pecamos porque a gente somos os profissionais que deveríamos estudar e às vezes a gente não estuda ainda o que deveríamos nos apropriar, sabe? Então, assim, formação é muito bom, é importante. Conhecer, né? Eu sempre digo que conhecimento é poder ir além, é poder questionar, é poder melhorar enquanto profissional, enquanto sujeito. E eu acho que todo tipo de formação ela é bem-vinda. É lógico que a gente precisa também ter o processo que vem da instituição, mas também a gente precisa também nos colocar no lugar de sujeito que aprende, né? No lugar de aprendente e o lugar também da reprodução. Eu acredito que pensar essa formação do profissional, tanto a formação inicial quanto a formação continuada, é um passo importante dentro da educação. E é algo que a gente conquistou enquanto educadores, sabe? É uma conquista muito grande. Nós, lógico que a gente vai estar ao longo do tempo aí pensando nas reorientações, de que maneira a gente vai reorientar o trabalho, aí a importância de avaliar, né, de estar nos avaliando enquanto profissionais de educação, percebendo aonde foi que nós avançamos, aonde é que a gente persiste ainda, que caminhos a gente vai estar seguindo, né, para poder ir adiante, onde é que precisa reorientar, o que é que deu certo, o que é que não deu certo. Ainda que então, nós não tenhamos... é importante. Isso. Ainda que nós não tenhamos ainda uma avaliação institucional, que é algo mais amplo, avaliamos apenas o aluno, até mesmo nessa avaliação do aluno, podemos dizer que há uma pequena avaliação institucional, porque o professor precisa também se colocar naquela avaliação e medir o seu trabalho, o professor e todos os outros profissionais que integram a área de pedagogia, né? A área pedagógica, digo coordenador pedagógico, também o gestor, porque o gestor tanto é administrador, tanto é o executor, quanto é também pedagógico, deveria ser também pedagógico. Então, mesmo não tendo essa avaliação institucional, mas essa avaliação do aluno também deve servir de reflexo para o professor, né? Eu diria que ela é institucional, no sentido de que a concepção de avaliação que se tem hoje, que se sustenta, ela não é uma avaliação onde a gente só vai avaliar o aluno. O profissional está o tempo todo sendo avaliado. Não só o profissional, quando eu digo profissional, não estou dizendo só o professor em sua sala de aula, não. É a instituição, os gestores
tanto os gestores pedagógicos, que são os coordenadores, né? Os né? diretores, isso, sabe? O gestor maior. Então, assim, todo mundo é avaliado nesse processo, porque quando a gente avalia a avaliação, ela vai passar da dimensão que vai da avaliação pedagógica, que é a avaliação de rendimento do aluno, até a avaliação das estruturas, sabe? É perceber a formação desse profissional, o que é que ele atua, de que maneira, quais são as condições que tem dado a ele realizar o trabalho. A gente vai falar nas condições físicas, nas condições também humanas. Que são preponderantes. Exatamente, para pensar. Então, a avaliação hoje, ela vai abarcar todo esse contexto. Tudo que vai envolver a educação e todo mundo que está imbuído do processo de fazer educação, ele é avaliado. E ele é o tempo todo avaliado e autoavaliado. E nessa nova perspectiva de educação, que é trabalhar, sobretudo, para além das quatro paredes, você necessita, sobretudo, do apoio de outros profissionais. Aí eu falo desde o porteiro até o merendeiro, o servente da escola, que devem ser também educadores. O transporte escolar que recebe esse aluno também, já que nós estamos falando de São Miguel das Matas, nós temos uma grande quantidade de alunos que estudam na zona urbana, mas são oriundos da zona rural, né? Isso. Todos são educadores, porque todos estão envolvidos na educação. Então, a forma como eu recebo o aluno no transporte, como eu transporto esse aluno, se o carro está correndo, se não está correndo, então, assim, a maneira como eu recebo o aluno na escola, como o porteiro recebe o aluno, o pai também, então, assim, todo mundo, né? A maneira como eu me dirijo para servir a alimentação à criança, como eu preparo essa alimentação, então em todo esse processo, a gente não pode dizer que um está excluído e outro incluído, não, todos estão incluídos em prol de fazer uma educação de qualidade. E é assim que a gente pensa. Naide, agora para finalizar, depois desse bate-papo bacana aí com Lucinaide Santana Santos, que é formadora da Rede Municipal de Educação aqui em São Miguel das Matas, do Pacto PENAIC, como deve acontecer nesse restante de ano o trabalho de vocês à frente dessa formação continuada? O que aconteceu até de 2015, do início de 2015 até agora, nós estamos no meio do ano, né? Começamos agora, retornamos o segundo semestre, nesse recesso depois do São João. Como é que deve acontecer o trabalho até o final de ano? O que é que vocês têm de planejamento para essa formação continuada do Pacto PENAIC? Nós estamos agora no segundo semestre, fizemos uma reorientação quando voltamos no segundo semestre, depois que a gente avaliou o que foi possível realizar e com as reorientações que a gente tinha que fazer. Então, frente a isso, a gente está trabalhando agora com os dados da Provinha Brasil, da Prova ANA, também tem um grupo que está trabalhando com o dado da Prova Brasil, no sentido de perceber o que é que essas avaliações externas de larga escala, que são as avaliações do governo, nacionais, que vai pensar que elas estão nos mostrando, né, quais são as fragilidades do município, e aí percebendo as nossas potencialidades e as nossas fragilidades, e aí fortalecer o que a gente tem de bom, mas também reorientar aquilo que precisa, né? Então, o trabalho pedagógico está sendo voltado todo nesse sentido, da gente perceber. Você concorda com tudo que contém com a formatação das provinhas, dessas provas, dessas tiragens nacionais? Eu acho que, assim, se fosse discutir sobre a questão de... A discussão é ampla, né? É ampla. Discutir sobre avaliação não é uma coisa simples. Mas eu acho que, assim, nós precisamos também nos aproximar muito dos dados disso. Eu acho que muitas das vezes o resultado da avaliação vem e nem sempre, e eu digo isso a nível do Brasil, enquanto profissional que pesquisa, que lê, sabe? Não só para realizar um trabalho, mas lê enquanto profissional que precisa aprender, entender aquilo que faz e buscar também outras alternativas para contribuir no meu trabalho em São Miguel das Matas. Informações também. Então, assim, eu acho que às vezes a gente também não utiliza os resultados e os dados da maneira correta, coerente. Nós nos discutimos, paramos para analisar o que é que isso está nos dizendo, onde é que nós podemos reorientar. A nível local, né? A nível de local, município. a nível de estado, a nível de Brasil. Então, a gente não se aproxima desses dados, talvez como deveria, que é fazer o tratamento da informação. É pegar essas informações e realmente transformar ela em possibilidade de trabalho, sabe? É olhar. Então, talvez falte exatamente essa aproximação. Agora, a questão da formatação da avaliação, ela é uma formatação que ela vai pensar desde a sala de aula até a estrutura da escola, a estrutura do município, a estrutura do Estado, a estrutura do Brasil. Então, quando você pensa na política do pacto mesmo, tanto pacto
Pacto do Estado, do Governo do Estado, quanto o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, ele surgiu, eu acredito que é fruto disso aí também, dos movimentos sociais, lógico, que vai lá, que reivindica, mas também dos dados que vai mostrar que o nosso índice em alfabetização ainda no Brasil ainda está muito aquém, que a gente precisa investir mais. E o caminho ainda é investir na formação de professores. Não adianta mudar só uma política, dizer, ó, a Constituição ou a LDB hoje, né, que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação, vai dizer que os municípios precisam se reorientar na perspectiva de trabalhar agora a alfabetização com ciclo, que é você trabalhar do primeiro ao terceiro ano. Mas eu preciso também preparar o meu professor para ele realizar esse trabalho. E é preciso pensar também na educação infantil, né? Exatamente. Que é a etapa que antevém. Na educação infantil, que hoje tem essa discussão, que ela deve ser obrigatória ou não, porque a gente sabe que é dever do Estado ofertar, o nosso município oferta, mas até um dado momento era a opção da família. E aí se tem a discussão que é preciso também que ela seja obrigatória, que a criança, ou a família também tinha a obrigatoriedade de matricular essa criança aos 4 anos de idade, né? E aí, ora se torna obrigatória, ora vem e diz que não, que precisa ser uma opção. Então também existe essa discussão. Mas eu acho que se não fosse essas avaliações, essas reflexões dos teóricos, da sociedade civil que contribui, então a gente também não teria esses avanços. Então isso é importante, sabe? É o olhar que eu dou ao instrumento. Então, assim, de que maneira que eu me aproximo? Que não podia ser também olho, específico por região, compreendo, porque é uma tiragem nacional, isso, a nível de Brasil. Não dá para você pensar também nas especificidades de cada região. Afinal de contas, o Brasil é um país muito amplo, com situações divergentes das mais diversas, né? Naide, obrigado pela tua atenção, sempre que julgar necessário. A Criativo Online vai estar inteira à disposição. Afinal de contas, eu tenho dito sempre aquilo que é de interesse público, é interesse nosso. E falar de educação é sempre muito bom. A gente percebe que muita coisa tem sido feita na educação, mas conversando com o Fabrício recentemente aqui, ele que falou sobre a matemática, pintaram a matemática com outra cara e a gente precisa começar a repensar e a repintar essa matemática com uma cor mais prazerosa, ou pelo menos dar mais prazer para essa matemática e para a educação no sentido mais amplo. Ele dizia que a educação é como aquelas obras que acontecem na cidade que se coloca debaixo da terra, que fica debaixo da terra. Infraestrutura, por exemplo, voltada para o esgoto, saneamento básico, quase ninguém faz, porque fica debaixo da terra, ninguém vê. E na educação acontece muito isso também, né? Muita coisa que acontece, trabalho de formiguinha e poucas pessoas enxergam, e é sempre bom falar sobre educação, sobretudo aqui em São Miguel das Matas, Naide. Com certeza. E assim, fazer educação e pensar no profissional que eu quero, no sujeito que eu quero encontrar daqui no futuro, né? Então, assim, quando eu estou pensando na formação, ou quando eu estou em acompanhamento na sala de aula, ou em diálogo com os professores, eu sempre pergunto, me questiono, né? Que profissionais, que tipo de sujeito a gente quer em São Miguel das Matas? Então, assim, como é que a gente quer encontrar os nossos alunos que hoje têm 6, 7, 8 anos de idade, daqui a 20 a 30 anos? Qual é a referência que a gente quer construir? Então, assim, não dá para a gente pensar numa construção de sociedade, seja a nível municipal, estadual, nacional, se a gente não pensar em uma educação. É a base, realmente, é importante, é o que modifica, é o que transforma, sabe? E principalmente a educação pública. Eu sou uma defensora da educação pública, porque eu sempre me formei passei a minha educação básica toda foi pública, a minha educação superior também se deu na universidade pública. Hoje eu faço pós-graduação também em instituição pública, então a gente tem que defender e acreditar. E nós precisamos ocupar essas vagas que são nossas, né? Exatamente, porque assim, nós somos contribuintes. Enquanto contribuintes, enquanto sujeitos que contribuem, a gente também precisa usufruir disso, né? Usufruir com qualidade, buscar a qualidade sempre, acreditar que a gente emancipa, que a gente transforma a vida, que a gente contribui para que sujeitos e que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, a partir do momento da educação que a gente fornece. Não dá para pensar uma sociedade menos violenta, uma sociedade menos desigual, se a gente também não investe na educação. Então, eu sempre digo, eu sou uma defensora da educação e, sobretudo, da educação pública. Eu acredito que é o secretário municipal de educação de São Miguel das Matas, parece que tem pensado também a educação para além das 4 paredes, pelo menos no que se refere às possibilidades de trabalho. Ele tem sido um secretário, pelo menos dentro daquilo que nós conversamos com os profissionais, que tem dado total liberdade para que os profissionais possam trabalhar dentro daquilo que compreendem na área que atuam, né? Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que é fundamental quando a gente tem um gestor que vai pensar dessa maneira, né, que vai pensar no trabalho, na rede,
Eu acho que, assim, que se compromete, né, dentro desse sentido. A equipe toda, acho que todo mundo, Virgínia, Elielso, Jailson, que é o secretário de Educação, e aí eu acho que eles têm esse olhar, né, esse incentivo, busca essa qualidade, acredita também que é possível fazer, no dia a dia vem tentando, né, fazer um trabalho diferenciado. Então, acho que, assim, tem as dificuldades, é lógico, a gente sabe que fazer educação em qualquer lugar não é fácil, mas eu acho que a gente também tem ganhos, sabe? Conseguimos, acho que avançamos em algumas coisas e eu acho que isso é importante. E o trabalho é por aí, é pensar realmente, é se aproximar, é pensar no profissional, ter um olhar diferenciado, né? E, assim, e acima de tudo, pensar no que é que eu quero deixar, né? O que é que eu estou deixando, de que forma eu contribuo para o outro, né? Eu acho que essa é a grande dádiva também do profissional da educação, né? É o seu papel social, político, pessoal. Todos nós que fazemos educação, eu acho que acredito que uma grande maioria tem essa dimensão, né? Esse sentimento de política, de contribuir politicamente para uma sociedade melhor, pensar na formação do outro, na integração do sujeito. Então, assim, isso é importante. É bem... quando a gente perde isso de vista, eu acho que a gente termina... É melhor deixar a educação e fazer outra coisa. Fazer outra coisa, porque não adianta fazer educação sem não pensar na emancipação, né? Verdade. Que é a liberdade, que é Exatamente. a libertação no sentido mais amplo. Mais uma vez, obrigado, um abraço. Obrigada a você.